E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente veio falar um pouquinho com vocês sobre a aula Bell to Bell, que a gente chama de sinal a sinal. Na verdade, o que parece muito óbvio que a gente vai falar, a gente vai pedir para que o professor comece a aula no seu horário marcado e só termine a aula no horário que ela tem que terminar. Então, na verdade, quando a gente acaba demorando para começar a aula, o aluno que está no intervalo acaba subindo mais tarde. Não, esse professor aí, ele demora um pouco a entrar em sala, ou ele chega atrasado no colégio e fala para o pai, não, pai, fica tranquilo, o professor sempre demora a começar mesmo, não faz tanta diferença. Ou, no momento de acabar, a gente percebe aquela ansiedade dos alunos, né? Ih, será que está acabando? Alguns, quando está terminando o dia de aula, guardam o material para ir embora, ou até atrasa a vida, o professor acaba atrasando a vida de outro colega. Então, começar a aula no horário e terminar a aula no horário faz com que a gente acabe com esse problema. Porque o aluno sabe que não adianta, não vou pedir para ele para parar de falar, acaba um pouquinho mais cedo, professor. Não tem essa. A gente sempre começa no horário e sempre termina no horário, e essa consistência faz com que a aula fique mais leve, certo, Hans? Mais tranquila de ser dada. Exatamente. E a ideia do Bell to Bell, gente, cuidado, não é uma questão horária. Não é você estar no momento exato na porta da sala e também no final na porta da sala indo embora. A ideia é o respeito ao horário, a ideia é a padronização. É você fazer o aluno entender que ele não está num tempo livre, que ele está dentro de uma sala aprendendo e estudando. Um grande exemplo disso é que o Bell to Bell, ele não fala só de início e fim, mas ele fala de intensidade ao longo desse período. Um grande exemplo que pode não parecer um erro, mas é quando você está no meio de um assunto qualquer, aí você passa um exercício para ver se os alunos estão bem. Gente, vamos lá, faz o exercício tal na página tal que a gente já vai corrigir. Isso é uma prática muito comum, mas onde é que está o erro dessa prática? O a gente já vai corrigir é algo tão vago que o aluno pode pensar o seguinte, então antes dele corrigir eu vou ao banheiro, eu vou beber uma água, eu vou olhar meu celular, eu vou falar com alguém, vou contar uma novidade, vou ler uma coisa, vou terminar uma outra coisa que eu estava fazendo. Agora, olha a diferença. Alunos, vamos praticar o que a gente aprendeu? Pegue aí a apostila na página tal, no exercício tal, e eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem esse exercício. Ele sabe que ele tem 3 minutos. Não dá tempo de ir lá fora, não dá tempo de falar com ninguém. O aluno que é bom, em 3 minutos, ele vai até resolver o problema. Às vezes aquele aluno tem um pouco mais de dificuldade, ele tem menos interação com a matéria, ele pode até não resolver em 3 minutos, mas é o tempo suficiente para ele ler o enunciado, pensar, cogitar assim, como eu posso fazer essa questão, ou então perceber, caramba, eu não sei, vou prestar atenção. E aí você corrige o exercício dentro do tempo marcado. Essa ideia de intensidade, essa ideia de consistência é que vai fazer o aluno viver a aula de forma intensa, assim como você, e aí com certeza vai fluir muito melhor e vai dar muito certo. É isso aí. Então, na verdade, o que a gente pede é, comece no início, a aula precisa ter intensidade. Quando a gente fala intensidade, Hansen, não é loucura, não é sair falando, não é isso. É, a todo momento da aula, ela está sendo produtiva. O aluno, ao longo prazo, né, naquele ano letivo, ele vai perceber assim, caramba, eu preciso chegar na hora, eu tenho certeza que todos os minutos daquela aula, eles são muito úteis e sei que a aula vai acabar naquele horário específico, certo? E essa intensidade é o que a gente pede com a aula Bell to Bell. Tudo bem?